Oi, gente! Bem-vindos a mais um tour aqui do canal. Hoje a gente vai... Opa! Entrou bem na hora. Essa daqui é a Casa Turquesa. A gente colocou esse nome porque o casal que mora aqui, eles me contrataram primeiro para fazer um apartamento que eles tinham alugado. A gente fez todo o projeto deles lá. E desde o início eles tinham esse sofazão aqui, azul turquesa. Então, quando a gente foi pensar no nome do projeto, né, eu pensei assim, nossa, acho que o que mais caracteriza o projeto é a palavra turquesa, que eu acho que ficou um nome bacana, assim. Eu gosto de sempre colocar nome nos projetos, né? Então aqui a gente colocou a casa turquesa e a gente trouxe alguns elementos para essa casa aqui também que eles conseguiram aproveitar do projeto que a gente fez lá. Que uma parte é a cozinha e depois eu vou mostrar para vocês. Aqui a primeira coisa que a gente pensou foi na iluminação. Eles já tinham um forro de gesso, mas só tinha alguns pontinhos de luz e a gente gosta sempre de trazer uma iluminação mais estratégica, iluminando pontos específicos. Então, o que a gente colocou aqui? Uma iluminação linear na volta aqui da entrada. E eu sempre cuido para, em cima dos ambientes que tu vai ficar sentado, vai ficar parado, não ter uma iluminação focal em cima. Então, por exemplo, quando a gente senta aqui no sofá, não tem um spot assim na tua cabeça, né? Então, a gente tem aqui os spots que iluminam os quadros decorativos que a gente colocou aqui estrategicamente para dar destaque para esses quadros que eles também já tinham. Então, como eles já tinham esse quadro que tinha nesse tomzinho amarelo, a gente trouxe para trazer uma composição mais criativa e colorida, que é o estilo do casal que mora aqui. A gente trouxe também essa mostarda aqui nesse MDF. Então, a gente trouxe o cinza, que é uma cor neutra, com o mostarda. Mas, enfim, depois eu falo dessa parte. Aí, ainda na iluminação, aqui, então, a luz focal, ali a luz linear, aqui a gente colocou também uma luz focal de circulação para dar mais um apoio aqui nessa parte, que é de circulação, então não tem problema ser focal assim. Depois, vindo para cá, a gente tem também aquela iluminação linear. Sempre quando tem armário aéreo na cozinha, eu coloco a iluminação embaixo do armário. Como aqui tem a janela, a gente não ia ter espaço para colocar um armário aéreo em cima da pia ali, da parte funcional da cozinha. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma prateleira de fora a fora para poder ter iluminação. Porque o que acontece? Quando a gente está lavando louça, mexendo nas coisas aqui, a gente só tem uma iluminação geral atrás, a luz traz sombra para a parte da frente. Então, por isso que eu sempre gosto de botar uma iluminação em cima. E agora é dia, não tem esse problema, né? Mas quando for de noite, essa iluminação aqui em cima, ela ajuda a iluminar a bancada. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar. E nesse caso, como não dava um armário em cima, a gente colocou essa prateleira, que também ajuda na composição estética desse espaço. Porque ao invés de ficar só aquele volume que tem ali, ficou uma linearidade de fora a fora com essa mesma cor do MDF. Daí, voltando aqui para a parte que eu estava falando aqui na frente, que quando a gente pensou no layout, né, que é onde fica cada elemento no espaço, primeiro a gente testou o sofá naquela parede ali. Só que daí, se o sofá ficasse aqui, nessa parede, a gente ia ter que botar o painel na frente do sofá. E daí o painel ele ia acabar ocupando um espaço aqui, que ia ficar um espaço pequeno entre o sofá e o painel, e ia apertar a circulação e ia fechar toda a sala aqui, né? Então, o que a gente pensou no projeto? A gente colocou esse armário que fica entre a sala de estar e a sala de jantar. E aí, para não ter o problema da TV ficar virada só para um lado, a gente criou essa ideia desse móvel que, além dele ser em serralheria, justamente para não criar uma barreira visual, né? Ele fica partes vazadas e partes fechadas. Até esse detalhe aqui foi um pedido, né, da Helena de deixar assim como um detalhe decorativo e também dar um pouco mais de fechamento para esses espaços. E daí aqui a gente fez essa ideia que a televisão ela gira para os dois lados. Então, eu acho que esse aqui é o ponto principal desse projeto, né, que ficou bem legal, porque a gente consegue usar a televisão tanto aqui quanto lá na sala de jantar. E daí aqui a gente fez o quê? A gente colocou esse nicho virado para cá, esse nicho aqui virado para lá e as costas do nicho também na mesma cor do MDF, que tá o nicho inteiro, para não ficar um fundo, né? Porque o próprio fundo tá compondo essa decoração aqui desse móvel. Então ele é todo utilizado dos dois lados. Aí aqui embaixo a gente colocou essas portinhas aqui de correr, que daí eles conseguem guardar mais coisas aqui. Então todo esse espaço aqui é usado para armazenamento. E daí, inclusive esse cantinho aqui, ó. E aí quando a gente vai lá pro outro lado, aqui essas prateleirinhas,
Quando a gente vem aqui para esse lado, também tem a questão da TV, e aqui o giro ficou super leve de fazer. Não ficou uma coisa assim que é difícil de usar no dia a dia, né? Ficou super funcional. E daí aqui, o fundo do móvel também cria essa composição e traz esse alinhamento aqui, ó. Que daí aqui, para não perder também espaço, aqui a gente colocou um baúzinho para não perder esse espaço. E por que tem esse desnível aqui? Porque aqui vai vir o estofado, né? Para o banco ficar mais confortável, que eles ainda não colocaram. Aí quando vier o estofadinho, ele vai ficar nessa altura aqui e vai nivelar. Por isso que eu criei esse desnível também, porque se eu não tivesse esse desnível, o estofado ia vir e ficar para cima. Também não seria um grande problema, né? Mas por um cuidado, assim, a gente colocou no projeto esse detalhe. E aqui, como a pessoa não vai, até pode sentar aqui, né, se quiser, mas para não ficar na circulação, a gente colocou o banco só dali para cá. Ela vai passar por aqui para entrar no banco. E daí aqui tem bastante espaço, porque eles recebem bastante gente em casa, eles gostam de uma jogatina, né? E daí eles usam bastante esse espaço. E por que também que eu coloquei esse banco? Porque se a gente colocasse essa mesa com cadeira dos dois lados, essa mesa toda ela ia ter que ir mais para lá na circulação, porque quando a gente tem cadeira, a gente precisa do espaço para a cadeira abrir, ir para trás, sair da cadeira, botar a cadeira de volta. E quando a gente tem o banco, olha como otimiza o espaço. É só esse espaço aqui. Não tem que ir para trás nem nada, tu só entra. Claro, tem a questão de que quem tá lá no canto, as pessoas têm que sair, mas aí faz parte da vida, né? Não teria outra alternativa aqui que a gente conseguisse tantos lugares para sentar. Então aqui a gente tem essa circulação, aqui tem mais essas 3 cadeirinhas e a escolha das cores também foi para combinar com toda a decoração. Então a gente trouxe o preto na serralheria e eles escolheram essas cadeiras pretas para combinar. Tem uma pegada industrial, né, que sempre foi o estilo deles desde lá do apartamento que a gente fez. Então, o carrinho do bar que eles já tinham lá também voltou para a composição do projeto, que é uma coisa que é super característico deles, assim. E um pedido diferente que eles me fizeram era para embaixo da escada fazer um cantinho zen. Então, aqui não é algo assim que tu vai usar todo dia, mas em algum momento que eles quiserem vir aqui e usar, eles podem vir e ficar aqui. Inclusive, essa daqui é a Mora ou é a maior? A Mora é a maior. Ela deitou junto. Deitou junto. Inclusive, a Amora gostou desse cantinho aqui também, né? E daí, esse estofado aqui ficou bem fofinho, né? Bem bom. E daí, depois, indo aqui pra cozinha, a gente criou esse móvelzinho aqui, que ele dá o apoio lateral aqui pra mesa. E, inclusive, esse ripado que tem aqui, a gente aproveitou de um ripado que tinha lá no apartamento. Então, a gente utilizou toda a cozinha que eles tinham lá, a gente aproveitou aqui e a gente fez um complemento, né, para não ficar uma cozinha perdida no espaço. Porque quando eu acho que eu tenho alguma foto, eu posso botar aqui na edição. Quando eles vieram para cá, eles colocaram a cozinha aqui e ela tava daqui até o fogão. Ela tava daqui até aqui só. Então, o que a gente fez? A gente deu uma continuidade, né, para esse espaço, senão ia ficar uma coisa muito perdida aqui. Então a gente fez esse anexo todo aqui em L e a ideia da geladeira era estar nessa parede aqui, ó. Só que daí a gente conseguiu colocar ela aqui, que a gente ganhou mais todo esse espaço aqui de bancada. Se a gente tivesse a geladeira daqui para lá, todo esse espaço aqui não teria, né? Então a gente conseguiu botar a geladeira aqui, fez esse Lzinho aqui. Aqui também tem mais espaço de armazenamento, ó. Que aqui a gente coloca essa dobradiça que ela abre mais do que 90 graus, ó, e aí tem todo esse canto aqui também para espaço de armazenamento. Então, o legal de fazer o projeto é que a gente consegue aproveitar cada cantinho do espaço, né? E não fica aquela coisa com os móveis soltos sem aproveitar. E daí, aqui a gente colocou esse nicho que eles também já tinham lá na outra cozinha, só que daí nesse caso a gente diminuiu para encaixar nesse espaço. Daí ficou um micro-ondas aqui e esses armários aéreos aqui que também veio do outro projeto. A gente conseguiu aproveitar quase tudo aqui nesse projeto. Só a gente mudou um pouco a composição dele, né? Daí aqui a gente colocou o depurador aqui em cima do fogão. A gente conseguiu colocar bem direitinho aqui, sem, né, a janela na frente, para conseguir colocar o depurador em cima.
Aqui o forno embaixo, né? Aqui também tem mais uma gaveta no espaço embaixo do forno, porque ele é um forno que não é tão grande, então a gente consegue ter mais esse espaço aqui de armazenamento. Aqui daí a gente faz 2 gavetinhas menores e 2 um pouquinho maior, porque as primeiras são de talheres, né? Embaixo da pia a gente tem as 2 portinhas, que é normal, né? Da gente usar assim. E depois a gente tem mais um porta-temperos aqui do lado. E aí, esse espaço para lá sobrou, né? Tava sem nada. Daí no projeto a gente testou algumas ideias, assim, no fim a que eles mais gostaram foi essa ideia que eu trouxe de fazer um espacinho aqui para o café, embaixo um nicho aberto, porque daí aqui eles conseguem colocar air fry, essas coisas que a gente usa com mais frequência no dia a dia, e aí tu não quer ficar abrindo porta e fechando, né? Daí aqui eles colocaram as coisas que eles usam com mais frequência, aqui como a gente tá perto da Páscoa, tem até uma cestinha de Páscoa, e aqui a gente colocou uma iluminaçãozinha, ó. Então dá um destaque para esse nicho. E daí a ideia dessa composição inicial era não ter o vidro, era ser um rebaixo mesmo. Que daí quando tu coloca ali, por exemplo, bebidas e coisas assim, a luz ilumina os elementos que estão ali. Dá um destaque bem bacana. Só que eles falaram para mim, Dani, a gente não vai usar para bebidas, a gente vai usar para café. E daí daqui a pouco vai pegar o pote de café, vai cair lá embaixo do buraco e vira uma zona, né? Então o que a gente fez? A gente encaixou aqui em cima um vidro, que daí não tem esse problema, fica mais fácil de limpar. E ainda tem esse destaque da iluminação embaixo que eles colocaram daí esse tecido com elementos que são característicos deles, né, que eles gostam. E também eles tiveram todo um cuidado de combinar os eletros, os vermelhos e tudo mais. Até a chaleirinha ali atrás é vermelha, que a Helena até tinha me mandado uma foto que tava tudo combinadinho. E daí depois, aqui, eu trouxe também esse móvel justamente para ter mais um apoio de armazenamento. Então, ele dá essa setorizada da cozinha com a sala. Porque imagina se não tivesse isso daqui, tivesse direto à mesa ali, sabe? Ia ficar tudo meio junto. Então, ele dá uma setorizada aqui nesse corredor, que é a cozinha, com a sala, e também dá mais espaço de armazenamento, né? Então, aqui a gente tem 2 portinhas desse lado, e depois aqui mais 2 portinhas desse lado aqui, que eles conseguem colocar aqui os alimentos e fazer tipo uma despensa. Outro detalhe interessante desse projeto foi que a gente colocou esses pés de serralheria que eles pediram para conseguir fazer a limpeza aqui embaixo e tudo mais e dar um suporte maior para esses pés e não ficar o pé de MDF, como a gente normalmente costuma fazer. Porque a cozinha é uma área molhada, que às vezes quer usar um pano, alguma coisa assim, não vai danificar o móvel, né? E também trouxe esse detalhe estético que combina com a serralheria lá da estante, né? E aqui a gente também trocou o piso, que inicialmente era um piso frio, polido, né? Que no início eles não iam trocar. Aí depois, com o tempo, eles acabaram optando por colocar o vinílico, que eu acho que combinou muito mais com a estética geral do projeto, né? A única coisa que eles não mudaram, que já veio com a casa, foi esse revestimento aqui do fundo, que já veio assim, né? E aí eles optaram por não trocar e a gente manteve, mas eu acho que o cinza acabou que combinou com o total, assim, da composição. Aí depois aqui a gente tem mais o pendente em cima da mesa, que eles escolheram esse pendente que ele troca de cor, a luz. Aqui toda a cor, né, da iluminação, eles escolheram a neutra. Eu sempre indico a quente, mas quando a pessoa não gosta da luz quente, eu indico que seja neutra. Qualquer coisa menos a luz fria, né? Pelo amor de Deus. Daí aqui eles colocaram a neutra e esse pendente aqui dá pra trocar de cor, ó. Agora ele ficou frio e agora ele ficou quente. Legal que eles podem optar a cor que eles querem. Daí eu até falei pra ela deixar na neutra, que é a mesma cor do resto, que eu prefiro visualmente ficar mais interessante usar a mesma cor da luz, né? Porque senão fica uma quente, uma fria, uma neutra. Aí fica uma bagunça visual e nesse caso assim ficou melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour, até que eu consegui falar bem rápido. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui e de se inscrever no canal. Beijos da Arte, até o próximo.